E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Indie Developers do Brasil. E dessa vez eu estou trazendo para vocês um tutorial um tanto quanto diferente do comum. Vamos lá então, nessa aula que eu vou estar ensinando vocês a trabalharem com física. Só que é uma física diferente, a gente não vai utilizar nenhum tipo de recurso ou componente pronto da nossa ferramenta, que é a Unity no caso. Então nós vamos estar criando uma física a partir do zero, tá? Apenas com linha de programação. Vamos lá. Na aula de física, para quem não sabe, eu faço curso de jogos digitais e lá nós temos uma matéria chamada Física Aplicada a Jogos Digitais. Porém, essa física aplicada ela não é tão aplicada como deveria ser. Nós temos apenas exemplos e um pouquinho de teoria ali. Então nós não vemos de fato essa aplicação dentro de jogos. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tentar explicar um pouquinho como que funciona a criação de um sistema de física dentro de um programa de desenvolvimento de games. Vamos lá então, a gente tem um exercício básico aqui de física, que foi dado em aula, que diz o seguinte: no dia de formatura, um estudante de física muito satisfeito, que é bem estranho, joga seu boné para cima com uma velocidade inicial de 14,7 metros por segundo. Isso daqui é uma variável que representa a velocidade do objeto, em questão que é um boné, tá? Sendo que 9,81 metros por segundo é a aceleração da gravidade para baixo, obviamente. Aqui no caso, desprezando a resistência do ar. Nós temos três perguntas aqui nesse exercício que tem que ser resolvida através do nosso sistema. Primeiro, quanto tempo leva para o boné chegar ao ponto mais elevado da trajetória? Nós vamos ter que calcular isso daqui durante o nosso sistema. A outra questão é, qual que é a altura deste ponto mais elevado? Outra coisa também que nós vamos ter que estar vendo. E por último, durante quanto tempo o boné fica no ar? Aparentemente é simples, e seria simples se você fosse utilizar os componentes de física da Unity ou de qualquer outra ferramenta, mas nós vamos estar programando isso daqui sem a utilização de nenhum desses tipos de recursos. Então vamos lá, aqui no caso eu já criei as duas principais variáveis do nosso sistema, tá? Que nós vamos dividir elas em mais partes, mas é basicamente isso. Nós temos uma variável que representa a velocidade e outra a gravidade. Um problema interessante é que a velocidade aqui é representada por metros por segundo. Só que isso é um problema, porque dentro da minha ferramenta, do meu espaço 3D lá, não tem como eu saber a definição de metros exata. Então eu vou ter que criar a minha própria unidade de medida, tá bom? Se alguém quiser pesquisar aí, deve até ter algum tipo de plugin, ou sei lá, que dê para calcular metros de fato dentro da Unity, no caso que nós vamos estar utilizando aqui. Mas eu não vou fazer isso, a gente só vai criar a lógica de programação para simular essa física. Vamos lá então aqui para um desenho que eu fiz, bem tosquinho, que vai representar o nosso sistema. Nós temos aqui dois eixos, o eixo Y e o eixo X, e é aqui que começa a nossa dor de cabeça. Nós temos um objeto em questão, ele vai ter uma velocidade inicial que vai jogar ele para cima. O exercício no caso pede para que nós apenas joguemos o nosso objeto para cima e depois ele volta a cair. Mas no exemplo dado em sala de aula, o objeto fazia uma parábola, ele voava assim, como se a pessoa que jogou o boneco em questão fizesse com que ele saísse voando por um tempo. Então nós vamos ter que criar esse sistema que movimente o objeto, tá? E faça essa trajetória, tá bom? Então vamos lá. A ideia parece simples. Outra coisa interessante, quando o objeto em questão colidir com o chão, ele vai ter que parar de cair, tá bom? Então isso daqui é a representação básica de física, tá certo? Só que lembrando, sem utilizar nenhum componente de física da Unity. Então vamos lá, abre sua Unity, cria um projetinho aí base, sem nada, tá? Eu abri aqui, ó, só criei uma pastinha para cena, outra para script, não veio nada. E nós vamos estar utilizando aqui em cena um objeto que vai representar o chão, tá? Já escrevi aqui, deletei o componente de física que tinha, que era um Box Collider. Eu vou vir aqui criar um novo objeto, que vai ser um cubo. Deixa eu só ver se ele tá aqui certinho em cima. Tá. Esse cubo, ele vai ser o nosso boné representado pelo exercício. Ele vai ficar aqui, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Vou colocar aquele no cantinho. Vou deletar o Box Collider, nós não vamos utilizar isso, tá certo? Vamos criar aqui uma pastinha, folder, material, para poder colocar o material nesse objeto para diferenciar ele do chão. Vou criar aqui um material, assim ó, boné. Jogar esse material em cima do meu cubo. Vamos aplicar uma cor nele, um vermelho, pode ser um verde fica legal.
vamos aplicar outra coisa aqui no nosso objeto, que é Trail Render, que na verdade é uma renderização de trilha ou de trajetória. Vem aqui, ó, em efeito, aqui, ó, Trail Render, vou aplicar um material nele, vou aplicar esse material mesmo, tá? E vou apertar play. Não vai acontecer nada, obviamente, mas é mais para vocês verem esse componente aqui trabalhando. Ele vai criar para mim isso daqui, ó, um caminho, tá bom? Isso daqui é só para a gente ver o desenho que o objeto vai fazer durante a sua trajetória. Isso vai auxiliar a nossa visualização. Tranquilo. Vamos começar então a trabalhar nisso daqui. Vamos criar um script. Vou trabalhar com JavaScript no caso. Vou colocar o nome de física. Vamos abrir ele. Legal, nosso script abriu. Nós vamos voltar aqui para o Photoshop só para representar um pouquinho em desenho para vocês, tá? Eu vou criar um novo documento aqui, com a mesma propriedade e tal, e vamos lá. Eu vou desenhar aqui de forma bem tosca, só para tentar explicar mais ou menos o que vai acontecer. Primeiro nós temos as coordenadas Y e X, tá? Aqui nós temos o chão, e nós temos o nosso objeto em questão. Nós vamos precisar de uma variável, no caso, que represente a velocidade para cima, outra que represente a variável para frente, tá bom? Então, você sabe que precisa de uma variável que represente a velocidade no eixo Y e outra que represente a velocidade no eixo X, embora as duas possam ter o mesmo valor, mas isso daqui é tudo aleatório, por isso são variáveis. Então, vamos lá criar nossas duas variáveis. Então, aqui, ó, var velocidade, X recebe... pode ser 20, tá? Depois a gente vai testando outros valores. Outra variável que vai receber um valor que seja referente à velocidade no eixo Y, pode ser 20 também. E é isso, por enquanto. O que vai acontecer aqui? O nosso objeto ele vai mover tanto para cima quanto para frente e vai criar esse efeito aqui, ó. Tá bom? Então é isso que vai acontecer. Depois nós precisamos de uma variável que mova o nosso objeto para baixo. Mas ele tem que continuar seguindo essa trajetória aqui, ó. Ele não pode simplesmente cair, tá? Isso aqui tem que ter uma simulação de física interessante. Então ele vai formar a tal parábola. Então nós precisamos de uma variável que represente a gravidade do nosso objeto. Então vamos criar aqui var gravidade, que recebe um valor de tanto faz aí, pode ser 20 também. Pode deixar positivo o valor, não tem problema, tá? Que isso daqui nós vamos utilizar depois um recurso de GUI na tela para o próprio usuário representar os valores que ele deseja para executar a simulação. Então vamos lá. Isso daqui é o básico do nosso sistema. Criamos as variáveis. Segundo o nosso exercício, lá ele tinha um valor. Nós não podemos utilizar o mesmo valor porque não temos como calcular metros por segundo aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é fazer com que o nosso objeto em questão se mova de uma forma bem simples. Então nós vamos pegar e colocar assim, ó, transform.translate, abre aqui, vou colocar 3 zeros aqui, que são a representação das coordenadas no espaço 3D, que são x, y e z, tá bom? E aqui dentro você vai colocar os valores das variáveis, ou seja, se você vai só digitar a variável em questão. Nesse primeiro aqui, nós vamos estar trabalhando com apenas um eixo. No caso, vamos fazer o nosso objeto apenas ir para cima. Então eu vou vir aqui e vou colocar vel y, vou multiplicar por time.delta time e pronto. Nosso objeto vai sair voando para cima. Vamos pegar esse script e já jogar dentro do nosso cubo aqui para ver a coisa acontecer de fato. Esse script aqui, vou falar uma coisa aqui que é básica, provavelmente quem está assistindo já sabe o que é isso. Ele vai fazer com que o objeto faça uma translação no espaço 3D segundo essa coordenada aqui no eixo Y. Então ele vai se mover no eixo Y para um valor positivo, tá? E vai criar essa translação para sempre, no caso. Um detalhe importante que vocês devem se atentar é que o eixo Y, representado aqui, no caso, pela setinha verde, se eu movimentar ele para cima, se vocês olharem aqui, ó, no canto direito, tem a abinha Transform e tem várias coordenadas, né, de rotação, escala e posição. E vocês devem notar que quando eu movimento o objeto para cima, o valor é positivo e para baixo é negativo. Parece tonto isso, mas às vezes as pessoas estão trabalhando com o sistema dela totalmente de ponta cabeça e elas vão movimentar e está invertido e não sabe o que está acontecendo. Então,
deixem a setinha verde para cima, tá bom? E rotacionem também o eixo X para ele ficar aqui na direção direita. Então o eixo X vai ser positivo também para a direita e negativo na direção oposta. Bacana, isso daqui é bem simples de entender. Jogou o script, deixa eu minimizar isso aqui. Jogou o script de física, tá? Nós vamos apertar play e você vai reparar que o cubo vai começar a se mover para cima eternamente. Legal, agora nós precisamos fazer a mesma coisa. Eu vou criar outro, tá? Vocês já vão entender o porquê. Vou criar outro aqui, ó, transform, que vai movimentar no eixo X. Aqui no caso é o X. Se você não sabe as posições do eixo, ou esqueceu, sei lá, só você olhar ali no cantinho direito, posição, tá lá, X, Y e Z. A ordem vai ser sempre essa. Legal, aqui eu vou colocar velocidade X vezes time.delta time. Vamos lá, apertar play e reparem o movimento do nosso objeto em questão. Legal. Era isso daqui que eu queria mesmo. Agora vamos lá que vai começar a coisa a ficar séria. Quando um objeto está subindo, a sua velocidade tem como tendência a diminuir por causa da ação da gravidade. Então nós vamos ter que simular essa redução de velocidade no eixo Y enquanto ele sobe. Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, vamos vir aqui e colocar vel y, que é a velocidade do eixo Y, vai receber menos time.delta time. O que isso daqui faz? Ele vai fazer uma subtração do valor da variável do eixo Y. Vai ficar negativando ela, vai ficar tipo 2, 1, 0, enfim. Vamos apertar play e ver o que vai acontecer aqui no nosso sistema. Repararam que ela começou a subir e parou de subir, só foi no eixo X no seu movimento. Era exatamente isso que nós precisávamos. Legal. Agora nós temos que fazer o seguinte. Verificar se a variável da velocidade que representa o eixo Y for igual a 0, nós temos que parar ela. Tá? E parar a subtração e parar tudo para o sistema não ficar ali consumindo à toa. Vem aqui e escreve se velocidade de Y for maior que 0, ele pode executar. Se ele for menor que 0, ele vai parar isso daqui tudo e pronto. Parou de prejudicar o meu sistema aqui. Bacana. É um sistema de controle bem simples para nosso problema aqui. Feito isso, nós precisamos agora criar uma situação oposta, que é ativar a gravidade do nosso sistema. Como nós vamos fazer para ligar a gravidade? Bacana. Se a velocidade do nosso objeto for igual a 0, nós sabemos que ele já parou de subir. Então ele tem que começar a cair. Vamos copiar esse if aqui, colocar ele aqui embaixo. Se essa velocidade y for igual a 0, nós podemos ativar a gravidade. Então vamos pegar isso aqui, esse transform translate, colocar aqui e fazer o inverso. Em vez de você multiplicar a translação do eixo y pela velocidade, nós vamos multiplicar pela gravidade, que é a variável que nós criamos aqui em cima, olha só. E como obviamente a gravidade é um valor que tem que ser negativo, para nós não mexermos na variável, você simplesmente aqui no fim multiplica por menos 1. Ele já vai transformar o valor da gravidade em negativo. Vamos apertar play aqui. Você viu? Ele fez um movimento aqui legalzinho pra gente da parábola. Ficou meio duro a movimentação, mas é basicamente isso que tinha que acontecer. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que o objeto, quando ele chegar na altura exata do chão, ele pare de se movimentar. Ou seja, como uma representação de colisão bem simples, tá certo? Então, o objeto relou no chão, para. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro vocês devem saber a coordenada exata, que é do objeto colidindo com o chão. Reparem no eixo Y aqui em cima, ó, onde está azulzinho. Reparem o valor que ele vai mostrar aqui, ó. É 0.30 no caso. Se eu subir, ele é positivo e tal. Então o valor exato que é para ele parar é 0.30. Como que nós vamos fazer isso? Vamos criar outra situação aqui, que vai ser a seguinte. Nós vamos verificar a posição do objeto no espaço 3D, que vai ser assim, ó. Se transform, deixa eu arrumar aqui, ponto position, ponto o eixo Y,
tá bom? Tem que representar isso certinho. For menor ou igual a 0,30. Menor não, desculpa, aqui é o contrário. Se for maior que 0,30, ele pode rodar. Se ele for menor que isso, ele para. Vamos pular isso daqui, fechar aqui certinho e pronto. Podemos apertar play e nós vamos ver o sistema funcionar. Deixa eu ver aqui, só que houve um erro. Faltou um i aqui, olha só. Erro na hora de digitar. E vamos testar isso daqui. Vocês repararam que ele não desceu mais, ele continuou indo para frente, mas ele respeitou a nossa suposta colisão com o chão. Para resolver isso daqui, nós vamos ter que fazer outro sistema de identificação do chão para o eixo X. Vamos colocar isso daqui aqui novamente, tá? E pronto. Essa solução eu estou criando para vocês aqui junto com vocês, tá? Eu não peguei antes para fazer isso. Então a lógica minha está sendo feita na hora. E pode ter soluções aí que vocês estão vendo que é mais simples para se resolver esse tipo de problema, tá? Vamos tentar novamente e ver como é que fica. Ele executou, relou no chão e parou, galera. Ele fez exatamente aquilo que ele devia fazer. Foi uma simulação de física bem tosca e simples, mas funcional, tá? Reparem só que o nosso lance do chão aqui, ó, nosso cubo ele meio que entrou no chão. O que nós podemos fazer é trabalhar um pouquinho mais nesse valor aqui da colisão. Olha só, eu vou levantar ele um pouquinho, deixa eu apertar pausa, só para mim saber um valor melhor para calcular isso daqui. No caso ali 0,35, eu acho que é interessante. Vamos vir aqui, colocar 35 e 35. Pronto, apertar play. Legal, tá bom. É apenas um teste e é isso daí basicamente como que funciona um sistema de física. Eu vou pegar esse cubo, deixar ele aqui. Nós podemos aumentar um pouquinho a velocidade aqui, ó, tipo assim, 40 talvez. Vamos ver como é que isso daqui vai ficar. Ele criou uma parábola um pouquinho melhor, mas não muito interessante. Vamos aumentar então a velocidade do nosso objeto em questão no eixo Y. Vou colocar 50 também. Ficou terrivelmente exagerado. Mas enfim, isso daqui nós vamos deixar que o próprio usuário teste. Vou colocar a velocidade 20 mesmo. Aqui, essa é a velocidade aqui, vamos colocar, deixa 20 aqui. Acho que essa gravidade dá para diminuir um pouquinho para ficar mais interessante o efeito. Mas vamos ver. Aí. Bacana. Ou então aumentar, vamos ver como que fica com o dobro. 30. Bom, é uma representação simples, obviamente, do que pode ser um sistema de física dentro de um jogo. A gente fez isso daqui com pouquíssimas linhas, sem usar nenhum recurso de física, apenas movimentando o objeto, verificando coordenada no espaço 3D, enfim. Agora, existe uma questão interessante que é responder, obviamente, as questões do nosso problema, tá bom? Ele pergunta aqui, vamos para a primeira situação. Quanto tempo leva para o boné chegar ao ponto mais elevado da trajetória? Isso daqui nós vamos criar assim, ó, uma variável que vai guardar isso daqui pra gente, que vai ter o nome de tempo topo, tá? Que é o tempo que ele levou para ele chegar no topo. Vai receber, obviamente, 0, tá bom? E aqui nós vamos criar um contador para isso daqui, ó. A velocidade no eixo Y é que representa a altura do nosso objeto em questão. Então nós precisamos saber a velocidade, a altura, na verdade, que ele tá. Como que eu sei que ele chegou no topo? Quando a velocidade dele no eixo Y for igual a 0, que é a trajetória dele, faz com que a velocidade vá diminuindo no eixo Y, até o momento que ele tem que cair, porque a velocidade dele para o eixo Y ficou 0 e a gravidade começa a atuar ali. Então, se for 0, quer dizer que ele chegou no topo. Então, aqui nós vamos escrever o seguinte. Tempo, topo,
recebe aqui, ó, mais igual time.delta time. Ele vai mostrar pra gente ali o sisteminha, o tempo, né, que ele tá levando até chegar no topo, e quando bater aquele tempo e ele já estiver no topo, ele vai parar de contar o tempo pra mim. Vamos lá então, deixa ele, lá, ele gerou a variável pra mim. Vamos apertar play e ele vai mostrar. Aqui tá o tempo que ele levou para chegar lá no topo. Para a gente ver se isso daqui é real, vamos aumentar isso daqui para 30. Ainda assim o tempo é muito curto, né? Vamos, olha lá, ó, agora deu 0,8. Podemos aumentar ainda mais isso daqui, ó. Vamos colocar 100. Olha lá, levou 1,9 segundos para ele chegar lá no topo. Sistema funcionando. Agora nós precisamos saber, vamos ver o próximo exercício aqui, chegar ao ponto mais elevado da trajetória. Qual que é a altura deste ponto mais elevado? Aí é que tá. Para saber a altura, nós precisamos pegar no momento exato que a variável de velocidade de y for igual a zero, a posição dele no eixo y. Nós vamos representar a altura aqui pelas coordenadas dele, tá? Só se eu poderia depois criar um sistema de geração de uma unidade de medida aqui, e através dessa unidade de medida comparar com a altura dele no eixo y, mas não é necessário no momento. Vamos criar uma nova variável que vai representar, que vai receber, né, a altura máxima 0.0, e aqui a mesma coisa. A variável altura máxima vai receber o seguinte: transform.position.y. Enquanto a velocidade for maior que zero, ele vai atribuindo valor para a variável altura segundo a coordenada dele do objeto em questão no eixo y. Então ele vai ficar, quando ele chegar no zero, ou seja, chegou no topo, vai ser a última vez que esse valor vai ser atualizado e vai mostrar pra gente a variável com o valor exato da altura máxima do objeto, respondendo assim a questão do nosso exercício. Vamos lá, altura, né, corrige aqui e apertar play para ver como é que isso daqui vai reagir. Ah lá, a altura em questão foi 113, depois a gente cria uma unidade de medida para representar isso daqui certinho. Mas porque o objeto está voando a uma velocidade muito alta, vamos diminuir isso daqui para 20, como era antes. E vamos ver. Tá, o topo, a altura máxima que ele chegou foi isso daqui, tá bom? Podemos dizer que isso daqui é 1 metro, vamos supor. Então ele chegou a 8 metros de altura, tá? Em 0,6 segundos. Bacana. Vamos responder agora novamente a última questão do exercício. Durante quanto tempo o boné fica no ar? Quantos segundos ele ficou no ar? Para responder isso daqui, nós precisamos fazer o seguinte. Dentro dessa, deixa eu ver aqui, ó, desse if, nós vamos calcular o tempo. Então, enquanto ele não colidir com o chão, ele vai ficar calculando o tempo para mim, que vai ser var tempo total. Recebe 0.0. Legal. Aqui dentro você vai fazer a mesma coisa. Vamos copiar aqui para não perder muito tempo. Vai receber aqui, ó, tempo total. Tranquilo. Vamos lá então. Aqui vai mostrar a variável tempo total pra gente aqui no cantinho. Vou apertar play. E é isso aí, o tempo total da trajetória dele, desde onde ele saiu até ele parar no chão, foi de 0,9 segundos. Então tá feito um sistema de física totalmente simples, tá bom? Mas eficiente e funcional, que representa basicamente o que todo sistema de física faz. Na faculdade nós estamos utilizando XNA e Allegro, tá? Infelizmente Allegro, no caso, não tem sistema de física pronto, então se você for querer simular uma queda de um objeto, é exatamente assim que você vai fazer para representar a queda e a colisão do objeto com outro objeto em questão na cena. Então não é tão simples assim quanto você vir aqui, olha só, em cena e criar um objeto com box collider e corpo rígido, tá?
Vamos fazer só um teste só para vocês verem a diferença. Se você fosse calcular o tempo que eu levei para clicar e o tempo que eu levei para chegar a essa conclusão de código, clicar foi mais fácil, tá bom? Só um problema aqui que eu não coloquei colisão, né? Deixa eu só colocar uma colisão só para teste. Física, Box Collider. Reparem só, eu dei o que? 3 cliques para fazer ele reconhecer a gravidade de colisão, enquanto eu tive que digitar aqui umas 5, 6 linhas, fora o tempo para chegar na lógica. Obviamente a ferramenta está aqui para auxiliar, mas quem faz curso de jogos provavelmente tem essa matéria de física, e isso daqui é um ótimo exercício para se aplicar a física dentro do seu sistema de jogo. Então é isso aí, galera. Era isso daí que eu tinha para ensinar para vocês, tá? Ah, detalhe, nós temos que criar o sistema de entrada de dados para o usuário digitar os valores. Tá? Antes de encerrar o vídeo, vamos fazer isso daqui rapidinho. Vou vir aqui na minha Unity, vou abrir a script de referência, que nós vamos criar um sistema de interface aqui bem rápido. Ó, GUI-Label, primeiramente, nós vamos exibir os valores, né, das variáveis que nós criamos. Vamos lá para o script, criar aqui function onGuy. Vou colocar aqui o código da GUI-Label. A primeira variável a ser representada vai ser a velocidade, tá bom? Vamos criar uma velocidade média para isso, que vai ser assim, ó, velocidade vai ser, eu vou criar aqui, acho que é mais fácil, só para representar ali no código, tá bom? Var velocidade m de média recebe vel x mais vel y dividido por 2, tá? Uma velocidade média aqui. E também podemos mostrar depois a velocidade ali total. Aqui vamos colocar assim, ó, velocidade média. Aí vamos identar aqui. Vamos colocar com a variável, no caso aqui, da velocidade. Deixa eu só copiar, para não escrever errado. Agora vamos criar o próximo. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, velocidade x. Aqui vai receber vel x aí soma não, desculpa, aí coloca aqui também velocidade y bacana. Feito isso, você vai vir aqui e vai abaixar apenas um pouquinho essa GUI-Label para não ficar uma em cima da outra. Acho que se colocar 20 já vai dar, não custa tentar aqui rapidinho. Apertar play. Tá, ficou muito em cima. Ela não mostrou o valor ali. Por quê? Porque você tem que aumentar o tamanho dessa GUI-Label. Vamos colocar aqui, ó, 300. Que eu vou aumentar para 25 espaços entre elas. Ah, lá na tela, velocidade média foi 30. Tá, vou rever esse cálculo aqui, parece que não tá certo. E a velocidade aqui no eixo X é 20, a velocidade no eixo Y é 0, porque ela reduziu. Então ele está mostrando em tempo real pra gente o cálculo, tá bom? Vamos lá então. Agora precisamos vir aqui e criar outra GUI-Label que vai pegar o valor agora do tempo para chegar no topo. Aqui, ó, tempo, altura máxima. E aqui nós vamos colocar a variável que representa o tempo da altura máxima, que é a variável tempo topo, tá? Aqui vocês podem aumentar um pouquinho, podem colocar assim 35. Vamos lá de novo.
Agora nós vamos mostrar aqui para o usuário a altura máxima apenas. Vou baixar aqui para 45. E por fim, nós vamos mostrar para o usuário tempo total no ar. Ou no ar não, da trajetória. Que vai receber aqui, vai exibir pra gente a variável tempo total. Legal, vamos testar aqui só pra ver se a exibição ficou bacana. Ficou muito um grudado com o outro. Vamos abaixar aqui, ó, 25, põe 40, põe 50 e 60. Tá, ainda assim ficou muito. 55. E aqui 70. Só para não ficar muito grudado e não atrapalhar. Bacana, fechou. Uma coisa importante, vamos criar um botão que permita o usuário apertar Start ou restartar o que está acontecendo. Aqui, ó, var start recebe falso. Aqui dentro nós vamos colocar a verificação, que se start for igual a true, for verdadeiro, tudo isso daqui vai acontecer. Bacana, vamos criar um botão em cena. Deixa eu pesquisar o código do botão aqui, ó. Guy button. O botão um botãozinho aqui que vai receber um texto escrito iniciar simulação. Só iniciar, tá bom? Vamos colocar esse botão um pouquinho para baixo só. Pode colocar ele, o último texto está em 70, vamos colocar ele em 90. E aqui dentro você fala que a variável, quando o usuário pressionar o botãozinho na tela, ele transforma o valor da variável start em verdadeiro. Que quando o cara clicou no botão start, virou verdadeiro, já começa a executar tudo isso daqui pra gente. Legal. Apertar play. Vai estar aqui, iniciar. Pronto. Antes de mais nada, só deixa eu deletar esse negocinho aqui caindo. Deixa eu tirar aqui a física, pra mim não esquecer depois. E é isso aí. Bom, aqui no nosso sistema nós fizemos a exibição de todos os dados e um botãozinho iniciar bacana. Agora, para finalizar, vamos criar um sisteminha para inserção de dados. Nós vamos permitir que o usuário insira a velocidade média do que vai acontecer aqui e também o valor que represente a gravidade. Vamos lá então, rapidinho fazer isso daqui. Nós precisamos apenas do seguinte: localizem aí getTestArea, que vai ser o que vai criar a área para inserção de dados, tá bom? Vou colocar aquele acima do botão, tá? Antes de fazer essa parte que eu estava pesquisando, infelizmente esse getTestArea recebe apenas string, mas nós vamos resolver esse problema facilmente. Vamos lá então. Primeira coisa que nós precisamos criar é uma... Deixa eu apagar isso aqui que eu estava testando, já explico o porquê. Vamos criar uma variável que vai receber var velocidade média do tipo, vai ser string, tá? Eu vou escrever aqui string só para não confundir com a outra variável. Vai receber uma string, tá? Tranquilo fazer isso daqui. Aí aqui, o que tiver dentro desse texto, dessa área aqui, vai ser atribuída a variável velocidade média string, tá bom? Aí aqui dentro você vai escrever alguma coisa, qualquer coisa. Vamos colocar essa digite a velocidade média. Vamos voltar aqui para Unity.
Apertar um play. Tá, apareceu aqui nossa área de texto e tal, em cima de todas as coisas, e nós não queremos isso. Primeira coisa, apaga não, diminui isso daqui, né, pra 20, que é o tamanho do campo de texto. Vamos abaixar isso daqui pra 80, não, 90. Acho que vai dar certo. E apertar um play. Olha só, aqui tá digite, a velocidade e tal. Vamos aumentar um pouquinho depois o texto. Aí aqui o usuário vai vir aqui, vai poder digitar o valor da velocidade que ele quer, tá? Só que nós vamos ter que colocar aqui, ó, o seguinte: a variável. Isso daqui eu vou apagar. Vamos apertar play. Olha lá, agora tá digitando. O que você pode fazer? Vim aqui na variável lá de velocidade, média, string, e colocar assim, ó: digite a velocidade média. Pronto. Talvez o campo fique certinho, mas vamos ver. Tá. Então é isso aí. Aqui você diminui para 30. Aqui você pode aumentar para 250. Esse botãozinho aqui, galera, vamos jogar ele bem para baixo, tipo uns 160. Vamos ver se não vai sair fora da tela. Eu vou pegar isso daqui, depois eu vou converter para rodar no celular, para deixar isso daqui depois para vocês testarem. Bom, por que não apareceu o valor aqui? Porque a variável está aqui e ele só vai receber o valor que tiver aqui. Mas eu não quero que a variável fique exposta ali, então eu vou vir aqui e vou transformar ela em static, tá bom? Prontinho. Vou apertar play. Olha lá, vai lá, digite a velocidade média. A velocidade média vai ser 20, vai ser 30, enfim. A velocidade média, como que vai funcionar? Ele vai pegar a velocidade média, vai dividir por 2 e o valor vai ser atribuído a y e x, tá bom? Então é isso aí, bem simples de resolver isso daqui. Vamos lá, criar outro desse daqui, dizendo o seguinte: digite o valor da gravidade, que é muito importante também. Então vamos criar outra variável que vai receber uma string. Vamos colocar aqui gravidade string, digite a gravidade. Prontinho. Aqui vocês vão, deixa eu só copiar aqui para ficar fácil, colar aqui e aqui e abaixar um pouquinho. Isso daqui tá 90, aqui vai ter que ir pelo menos pro 120 para não ficar muito junto um com o outro. Tá, dá para baixar um pouquinho mais, 130 e aqui 180. Bom, aqui o cara vai digitar a velocidade média, aqui ele vai digitar o valor da gravidade, aí ele vai apertar play e vai executar o sistema. A única coisa que não está ocorrendo aqui é atribuir esses valores de fato no sisteminha nosso de física, tá bom? Outro botão que eu quero criar aqui rapidinho também é um botão restart, tá? Vou colocar aqui, ó, restart. Nada daquela banda tosca colorida não. Tá, o restart vai recarregar nossa cena com tudo, com os valores iniciais. Coloca lá application.loadLevel. Eu não lembro agora o nome da cena, deixa eu ver aqui, é física underline aula. Física underline aula. Conferir se é maiúsculo mesmo. Aqui é minúsculo. Pronto. Então quando você clicar no botão restart, ele vai reiniciar o sisteminha e você pode testar novamente. Outra coisa é jogar isso aqui um pouquinho pra frente. Vou colocar aqui tipo uns 70. Apertar play. Iniciar, restart. Iniciar, restart. Legal, totalmente funcional. E é isso aí que a gente precisa. Podemos aumentar um pouquinho aqui para 70. Aqui também. Aqui jogar para 90. Isso aí. Bem simples agora.
vamos fazer o quê? Vamos atribuir o valor dessa variável aqui que recebe o valor que está no campinho de texto e atribuir esses valores às nossas variáveis aqui em cima. Como é que faz isso agora? Aí é que tá. Aqui, quando o start for igual a verdadeiro, nós vamos atribuir no ato esses valores, tá? Vamos pegar aqui, ó, vel x recebe, vai receber o que tiver aqui dentro, ó, velocidade média, tá bom? Mas não o valor exato da velocidade média. A gente já vai pegar isso daqui e vai dividir por 2. Mas antes tem um problema. Isso daqui é string, isso daqui é um valor inteiro. Como que converte o valor de um texto para algo que seja inteiro, um valor inteiro? Você vai escrever assim, ó, parse int, colocar entre parênteses e pronto. O valor vai ser um valor inteiro. Só para teste, vamos ver se não vai dar erro nenhum. Beleza, rodou tranquilo. Vamos pegar agora o valor do eixo y aqui e mesma coisa, vai receber a velocidade média dividido por 2. Tranquilo. Agora, deixa eu localizar aqui rapidinho a velocidade média. Cadê? Velocidade média. Velocidade média vai receber também o que tiver aqui no campo texto, que vai ser o que o usuário, obviamente, vai determinar. Então, a velocidade média que está recebendo 0, eu vou colocar aqui na função update também, direto ele recebendo o valor da variável. Só para vocês entenderem, ó. Eu pego isso daqui e isso daqui e pronto. Tá, vamos testar, né? Pra ver se não vai dar nenhum tipo de problema. Apertei play. A velocidade média aqui ainda está exibindo, mas tudo bem, já a gente vê isso daí. Vamos digitar um valor para a velocidade média. 15, ah lá, você reparou que ele atualizou? Eu já vou explicar o porquê isso. Não, 15 não, vou colocar 30. É a velocidade. Iniciar. Tá, ele foi pro infinito ali, além e tal. Não parou nunca. E nós vamos ver o porquê disso. Primeiro, a velocidade do eixo y era para estar decrementando e ela não está fazendo isso. Basicamente, para vocês entenderem esse problema, é fácil. Nós criamos aqui as variáveis que estão recebendo os valores do campo de texto que o usuário digita, porém isso daqui está numa função update de atualização. Então sempre que a variável start for verdadeiro, o vel y sempre vai receber o que tiver aqui. Então ele não vai fazer a decrementação que é necessária para simular a nossa física. Como que a gente resolve isso? Vem aqui, copia esse negócio e joga aqui. Por quê? Simples. Isso daqui vai ser atribuído, esses valores aqui que nós estamos atribuindo à variável velocidade x e velocidade y, apenas no momento exato em que o usuário pressionar o botão. No caso, na função update, ele estava sempre atualizando os valores e não criando o sistema de física. Então ele subia para o infinito e além. Tá? Vamos apertar play aqui e tal. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Se eu apertar iniciar, o valor é 0, tá? Embora aqui não esteja aparecendo, mas o valor é 0. Vou dar restart e vou vir aqui digitar um valor. Vou digitar um valor tipo 30. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais aqui para a gente ver o desenho da trajetória. Apertar iniciar e olha só, bem tosquinho, né? Vamos lá de novo. 30, aqui eu vou colocar 100 e vou apertar iniciar. Olha só, já fez uma trajetória totalmente diferente. Vamos pegar aqui e vamos aplicar um valor menor, vamos aplicar, sei lá, 60, iniciar. Ah lá, ele fez de novo. Vamos aplicar tipo agora 40, só pra ver como é que fica. Então vamos restartar, 40. Show de bola, galera. Era isso daí que eu queria fazer. Vamos só agora atribuir o valor da gravidade que a gente está pedindo para o usuário digitar também. Então vamos localizar aqui em cima, gravidade recebe isso aqui. Vamos também converter esse valor para inteiro, parse int
e pronto. Podemos então permitir que o usuário coloque algumas informações. A velocidade eu quero 50 e a minha gravidade eu quero uma gravidade bem grande, que vai ser 150. Só vamos testar para ver como isso daqui vai reagir. Olha só, a ação da gravidade interferindo ali no momento exato em que o objeto perde a velocidade. Aí aqui nós temos os dados, que é o tempo que ele levou para atingir a altura máxima, que é 0,4 segundos. A altura máxima dele foi 5,0, vamos representar aqui como metros. E o tempo total da trajetória foi 0,4 segundos. Tá bom? Então foi muito tosco isso daqui porque foi rápido. Vamos diminuir essa gravidade para 30. Restart, iniciar, e tá ali representado, bacaninha. Esse sistema de física pode ser melhorado? Pode, tem N maneiras de se melhorar isso daqui. Isso daqui foi apenas um estudo e uma forma de mostrar para vocês aí que estão assistindo como implementar um sistema de física baseado em um exercício de física aplicado a jogos dentro do nosso sistema. Ficou funcional e ficou de certa forma eficiente e dá para se estudar e praticar bastante. Então é basicamente isso. Vocês poderiam colocar os valores aqui para ver o que aconteceriam e tal, para ver se ficava certinho. Vou estar disponibilizando o programinha para vocês, tá bom? Provavelmente entre a semana que vem no blog, eu não tenho certeza quando eu vou conseguir upar, mas a aula já está no ar, só acompanhar certinho aí. O exercício eu vou deixar na descrição, tá bom? Esse exercício aqui, ó, eu vou deixar na descrição para vocês, tá bom? A imagem eu não vou disponibilizar, não vejo a necessidade, vocês mesmos podem criar a sua imagem, né? Deixa eu pegar ela aqui, ó. Essa imagem aqui vocês mesmos podem criar aí no Photoshop e tal, super simples fazer, apenas para representar o que deve acontecer, tá bom? E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram de fato, compartilhem, curtam o vídeo e, sei lá, divulguem aí na medida do possível. Então é isso aí, obrigado por terem assistido e até a próxima.